a palavra fica com o juiz da sala aí, que tem o poder de polícia, que controla. E a turma presencial aqui está dando a sentença já da audiência. Tá certo. Professor, se eu soubesse que todo mundo ia assistir, eu tinha lavado o cabelo. Eu também. Pessoal. Não tinha não. Vocês estão ótimas. A gente tem que usar máscara aqui, olha que coisa horrível. Vocês estão ótimos. Bom, pessoal, fiquem à vontade aí. Qualquer coisa vocês me chamam. Ok, obrigado. Obrigada, professor. Tá mutado, Ana Laura, tá mutado. Agora, ok. Pode começar. Boa noite, a reclamante Raquel Sherazade Barbosa e o reclamado TV SBT. Ambos advogados presentes. Dirijo a palavra à excelentíssima doutora, juíza doutora Letícia, para iniciarmos a audiência. Boa noite a todos. Meu nome é Letícia e sou eu quem irá conduzir a audiência de vocês. Portanto, declaro instalada a audiência do processo número 10.00258, reclamação trabalhista, movida pela reclamante Raquel Sherazade Barbosa, contra a TV SBT, Canal 4, de São Paulo. Doutores, reclamante, reclamado, antes de seguirmos, diante do risco que toda audiência, todo julgamento contém para ambas as partes, vejo aqui que a reclamante Raquel Sherazade entrou com uma ação pleiteando 19.651.312. Eu, como juíza, ainda não vou entrar nessa questão de mérito para saber quem tem a razão ou não, mas veja que se eu for julgar isso daqui, pode ser que eu nem dê todo esse valor para a reclamante Raquel Sherazade, bem como nem condenar o SBT a pagar todo esse valor. Mas olha, SBT, eu posso também condenar você a pagar tudo. Então, talvez seria melhor para todos vocês que seja feita uma proposta de acordo, uma tentativa de conciliação. Existe essa possibilidade entre vocês? Doutores? Não existe. Não estamos interessados em acordo. Olha, Raquel Sherazade, a questão do reconhecimento do vínculo empregatício é uma questão de prova. Então, pode ser que ganhe, pode ser que não. E também a SBT, a questão do dano moral e algo público, algo visível, expostos nos jornais, pode ser realmente que tenha ocorrido dano moral. Pensem bem, vocês não querem mesmo fazer uma tentativa de conciliação? Eu e minha cliente estamos bem confiantes de que nós vamos conseguir comprovar o vínculo empregatício. Certo. Não queremos acordo. Então, que seja posto nos termos da audiência que a tentativa de conciliação restou infrutífera. Certo. Amado, doutor Caio, para que possa apresentar a sua contestação oral. Doutor, o senhor tem 20 minutos para poder apresentar a sua defesa. Pode começar. Boa noite. Boa noite, excelentíssima senhora juíza, doutora juíza da Terceira Vara do Trabalho de Nova Canaã Paulista. Venho fazer contestação do processo 1000258-94-2021 5020383, onde a reclamante Raquel Sherazade Barbosa, de acordo com a Suprema Corte, a perda de eficiência é uma ameaça à sobrevivência da própria empresa e dos empregos para elas gerados. Por isso, a fragmentação de atividades entre pessoas jurídicas distintas por si só não caracteriza fraude, como constam no processo. Trata-se de estratégia empresarial assegurada pelos artigos 1º, 4º e 170 da Constituição Federal, ok? No caso em tela, conforme já exaustivamente analisado, não há qualquer indício de fraude trabalhista. O que se verifica é a prestação de serviços especializados pelo reclamado. Se buscarmos lá no artigo 3º
da CLT considera-se empregado toda pessoa física que presta qualquer serviço de natureza não eventual ao empregador, sob dependência deste a mediante salário. São seus traços caracterizados, portanto, a pessoalidade, a onerosidade, a subordinação e não eventualidade. Como podemos ver, a própria autora reconhece a presença da autonomia e liberdade enquanto ela trabalhava para a reclamada. O quanto isso ela se refere no próprio livro, um livro de sua autoria, onde ela cita: a emissora queria que eu ancorasse seu principal telejornal, o SBT Brasil, vinculado em horário nobre. Mais do que isso, o patrão queria minhas opiniões diariamente no ar. Na ocasião, perguntei aos diretores que assuntos deveria evitar nos meus comentários e qual seria o posicionamento político da empresa. Fiquei surpresa ao me dar conta que a emissora não tinha amarras ideológicas ou políticas com nenhuma legenda e qualquer assunto que poderia ser abordado, desde que eu me responsabilizasse pelas minhas opiniões. Então podemos ver que a própria autora trazia um livro de sua própria autoria de que ela tinha total autonomia e liberdade para tudo, se livrando de ser uma pessoa física contratada. Nunca existiu relação de subordinação entre a réia e a autora. A autora prestava serviços por meio de uma empresa. Ela era reconhecida como profissional, extremamente qualificada e requisitada, não só em face da sua especialização, como pela sua imagem perante ao público. A autonomia da empresa, da reclamante, já que prestava serviço por meio de sua empresa para outras tomadoras. A empresa ainda era autônoma, porque ela prestava serviço para outras empresas e ela continua prestando. Então, uma empresa sai da linha de ser um processo trabalhista, porque é uma empresa que prestava serviço e continua prestando serviços para outras empresas. Então, nunca existiu nenhuma subordinação, nunca existiu nenhum vínculo. A autora também cita, em alguns trechos, em que ela começou a ser boicotada no trabalho. Como podemos ver nos próprios anexos relatados pelo processo, ela tinha uma liberdade total com os chefes do telejornal, e toda vez que ela se sentia prejudicada, rapidamente o problema era resolvido. Então, nunca passou de uma mera teoria da conspiração que se passasse na cabeça da autora. Então, vem por meio deste contestar o processo. É isso, não tenho mais nada a dizer. Dou a palavra, então, agora para a advogada da reclamante, doutora Rafaela, para que possa apresentar a sua réplica oral. Doutora, a senhora tem 20 minutos também. Pode começar. Boa noite, excelentíssima. Estou aqui para apresentar a defesa da Raquel Sherazade. E eu gostaria de começar falando que o Dr. K está muito enganado em suas alegações, tá? Que os fatos não foram estes, não foi assim que aconteceu, e eu estou aqui para provar isso. O fato da empresa SBT, ter exigido que a Raquel ela tenha criado uma empresa em seu nome foi justamente para evitar que houvesse, para evitar pagar o que ela merecia receber, que era o 13º, as horas extras que ela fazia. E ela foi contratada como empregada, ela sempre foi subordinada, sempre houve subordinação. O fato da empresa, ela foi contratada como pessoa, não como empresa. Ela foi contratada para dar as ideias dela, que foi o que acabou não acontecendo, porque ela não teve liberdade no seu espaço de trabalho para fazê-lo, mas foi para o que ela foi contratada. Desde o início da contratação, ela foi contratada para prestar serviço como pessoa física, que cabem no artigo 2º e 3º da CLT. O fato da empresa SBT ter exigido
que ela abrisse uma firma em seu nome foi apenas para não precisar pagar os direitos que eram dela desde o princípio. Foi uma forma que eles acharam de não pagar o que lhe era de direito. O próprio contrato, ele apresenta esses elementos, pois ele trata a reclamante como quem presta serviços direcionados a um programa jornalístico de televisão de variedade, desenvolvendo como pessoa física, que desenvolvia na qualidade de jornalista, que deveria executar atribuições escritas. Perdão, Excelência. Voltando. O Caio, o advogado da reclamante, disse que não havia subordinação e que os problemas eram resolvidos assim que a Raquel se expressava, o que não ocorre. No processo, a gente tem provas, a gente tem e-mails, a gente tem prints das conversas entre a Raquel e o seu chefe, o José Miguel, onde comprova que ela várias vezes demonstrou que estava insatisfeita, que não estava conseguindo que não estava conseguindo prestar o serviço que ela foi contratada para prestar, que ela não estava conseguindo se expressar, não se expressar na forma de expressar sua opinião. Ela não estava conseguindo exercer a função pela qual foi contratada, porque o tempo todo ela era boicotada, ela não conseguia excelência, exercer a sua a criatividade pela qual ela foi contratada para exercer, porque ela foi contratada para apresentar um programa, para ter liberdade editorial. Ela tinha liberdade como para editorial, e nunca aconteceu isso, porque a liberdade que no contrato estabelece que ela tinha não acontecia na prática. Na prática, ela era totalmente subordinada e ela fazia exatamente aquilo que o José e os outros chefes dela mandavam. Então, aquilo que o Caio disse sobre ela ter liberdade, ela não tinha, ela era subordinada a Raquel. Ela foi contratada para exercer o horário de trabalho pela qual ela foi contratada, era das 15 horas até as 20 horas. Ela fazia um horário, ela excedia esse horário, ela chegava na SBT por volta do meio-dia, das 13 horas. Ela trabalhava aos finais de semana, coisa que ela não foi contratada para fazer. Ela estava sempre disposta excelência, a prestar o serviço pela qual ela foi contratada. O que aconteceu é que ela não tinha essa liberdade, entende? E quanto à dispensa da Raquel sem justa causa, se eles pudessem justificar essa dispensa, acredito que o motivo seria justamente esse. Ela querer exercer a sua liberdade editorial e não ter conseguido em momento algum, porque a todo momento ela era podada. Entendeu? Então, eu encerro aqui minhas alegações. E é isso. Prosseguindo, então, dou saneado o processo e passaremos, então, à instrução processual, à produção da prova oral. Ouviremos agora o depoimento da reclamante, Raquel Sherazade Barbosa. Raquel Sherazade, eu estarei fazendo algumas perguntas para você e quero que você me responda, tudo bem? Tudo bem, excelente. Quando foi que a senhora começou a trabalhar no SBT? Eu comecei a trabalhar dia 13 de março de 2011 e saí dia 29 do 12 de 2020. E qual que era a sua função lá? Jornalista. Qual era a remuneração da senhora?
dos últimos contratos da prestação de serviço, ficou acordado R$ 198.745 mensalmente. Certo. Você assinou algum contrato para prestação de serviço? Sim, E você leu todo esse contrato? não, somente assinei. Foi oferecida alguma opção de registro para a senhora? Não, nenhuma opção. E o SBT, ele justificou o motivo da sua dispensa? Também não. Então, agora eu passo a palavra para o advogado do reclamado, doutor Caio, para que, se quiser, possa fazer sua pergunta para a reclamante. Boa noite, Raquel. Raquel, só tenho uma pergunta para fazer. Considerando o teto salarial, seu teto salarial, posso considerar que você seria uma funcionária, um empregado hipersuficiente. Para fins de conhecimento, um funcionário, um empregado hipersuficiente são empregados que portam diploma de qualquer curso superior e que tenham o limite de remuneração superior a 2 vezes o limite dos benefícios previstos pelo Sistema Geral da Previdência Social, ok? Como podemos ver nos autos do processo, a senhora tinha salários na faixa de 200 mil, então extrapola em muito. Considerando a senhora como empregada hipersuficiente, eu acredito que dentro de um contrato de trabalho você teria total conhecimento para não ser enganada durante o contrato. Você afirma que foi induzida a fazer uma empresa para prestar serviços justamente para fugir do contrato de trabalho, para fugir da CLT? Porque, assim, pelo conhecimento que a senhora teria, pelo seu diploma, pela sua remuneração... Pode formular sua pergunta sem afirmar nada, somente fazendo uma pergunta. Okay. Você foi coagida a criar uma empresa? Sim, foi um pedido do Silvio Santos, né, para mim poder abrir uma empresa em meu nome. Não tenho mais perguntas. Passaremos, então, agora a ouvir o depoimento do reclamado, representante do SBT. Estarei fazendo algumas perguntas para você e quero que você me responda, tudo bem? Tudo bem, Excelência. Vocês contrataram Raquel Sherazade para a prestação de serviço? Sim, contratamos por meio da empresa de sua titularidade, Sherazade Produções Artísticas. Se teve algum contrato, houve alguma negociação entre os termos do contrato com a reclamante Raquel Sherazade? Sim, a Raquel Sherazade negociou os termos do contrato de prestação de serviço diretamente com o presidente do grupo. Jamais foi obrigada a assinar nada. Mas quem é que definia os programas jornalísticos, o que a reclamante Raquel Sherazade teria que apresentar, toda a sua organização de trabalho de serviço? Ela que organizava as formas dos programas e os horários dela. Então, passo agora para a advogada da reclamante, doutora Rafaela, para que, se quiser, possa apresentar a sua pergunta. Doutor Silvio Santos, o senhor alega que a Raquel, ela tinha liberdade, ela que fazia os seus horários e os seus cronogramas, correto? Sim. Se isso acontecia, outra pergunta, perdão. O senhor alega que contratou ela como empresa para prestar um serviço editorial onde ela teria liberdade criativa, correto? Sim. Sim. E no troféu imprensa, o senhor disse com as seguintes palavras: não te chamei para você
Eu te chamei para você continuar com sua beleza, com sua voz, foi para ler as notícias e não dar a sua opinião. O senhor disse isso no troféu imprensa, doutor Silvio Santos? Em nenhum momento eu quis ofender a Raquel Sherazade. Foi uma mera A brincadeira. pergunta foi se o senhor disse isso. Não, eu não disse, foi uma mera brincadeira, né? Doutor Silvio Santos. Na verdade, eu posso ter dito, mas foi uma mera brincadeira. Porque quando você contrata, porque o senhor alega ter contratado ela para prestar um serviço criativo e editorial, e não foi isso que o senhor alegou no troféu imprensa. O senhor alegou que o senhor a contratou pela sua beleza e para ela ler as notícias. Então, tem mais perguntas, excelência. Certo. Passaremos a ouvir agora as testemunhas da reclamante. A primeira testemunha da reclamante se encontra presente? Sim. Por favor, me diga seu nome completo. Jaqueline Delira Gomes. Senhora Jaqueline, você está aqui como testemunha, portanto, você tem a obrigação de dizer somente a verdade, sob pena de responder por crime de falso testemunha. A senhora entendeu? Ok. A senhora poderia me dizer onde você conhece, se você conhece a Raquel Sherazade? Conheço porque eu trabalhei um tempo no mesmo jornal, como auxiliar dela. Mas vocês tinham algum vínculo de amizade Não, íntimo? trabalhei por pouco tempo. Certo. Então, eu passarei as perguntas agora, a palavra para a doutora Rafaela, para que possa fazer suas perguntas para a testemunha. Excelência, essa é a testemunha do reclamado? É a do reclamante. E você começa fazendo as suas perguntas. Certo. A senhora sabe me informar que horas aproximadamente a Raquel ela costumava chegar e sair do SBT? Não exatamente, ela chegava um pouco depois de mim. Eu entrava às 11h30 e saía às 9h, e ela sempre saía bem depois de mim. Às vezes ela nem almoçava para poder continuar gravando e trabalhando. Entendo. A senhora sabe me informar se a Raquel trabalhava aos sábados e aos domingos? Sim, no SBT Brasil e SBT Manhã. A senhora sabe me informar qual a relação que existia entre a Raquel e o José Roberto Maciel no set, nas gravações, nos horários de trabalho? Tá, o seu microfone está desligado. A meu ver, só relação de trabalho. Certo, sem mais perguntas. Dou a palavra agora para o advogado reclamado, doutor Caio, para que possa fazer suas perguntas para a testemunha do reclamante. Não tenho perguntas. Ouviremos, então, agora a segunda testemunha do reclamante. Ela se encontra presente? Sim. Por favor, me diga seu nome completo. Amanda Taqueto Grégio. Então, senhora Amanda, você está aqui como testemunha, portanto, tem a obrigação de dizer somente a verdade sob pena de responder por crime de falso testemunho. A senhora entendeu? Sim. Então, vou fazer algumas perguntas para você e os advogados também. Okay. Você conhece a Raquel Sherazade? Conheço. E de onde que você conhece ela? Eu sou vizinha dela há 5 anos. E vocês tinham algum relacionamento íntimo, de amizade, um vínculo? Não, a gente não era amiga, não era de conviver junto, mas era só de vista mesmo. Bom dia, boa tarde, só. Então, dou a palavra agora para a advogada do reclamante, doutora Rafaela. Se você quiser também, pode fazer suas perguntas para a testemunha.
via a Raquel com frequência na casa dela? Eu via ela chegando em casa do serviço, inclusive no dia do ocorrido, eu vi ela chegando em casa muito triste, no dia que o Silvio Santos supostamente foi machista com ela. Certo. Muito obrigada, Excelência. Sem mais perguntas. Doutor Caio, alguma pergunta? Sem perguntas. Então, ouviremos agora a testemunha do reclamado. A testemunha do reclamado se encontra presente? Se encontra presente, testemunha do reclamado? Sim. Por favor, me diga seu nome completo. Caroline Dalry. Caroline, você está aqui como testemunha, portanto, você tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena de responder por crime de falso testemunho. A senhora entendeu? Sim. Qual que era a sua relação com a emissora do SBT? Eu trabalhava lá. E você tinha algum vínculo com a Raquel Sherazade? Você conhecia ela ou não? Conhecia somente dos corredores, não tinha vínculo nenhum. Certo, então eu passo agora a palavra para o advogado do reclamado, doutor Caio, para que possa fazer sua pergunta para a testemunha do reclamado. Boa noite, Carol. Carol, alguma vez dentro da empresa você viu a Raquel sendo tratada com subordinação por alguns dos chefes e diretores da empresa? Não, nunca vi. Você pode me confirmar se ela tinha autonomia total para escrever e apresentar seus jornais? Também não posso confirmar porque eu não vi nada. Não tem mais perguntas. Advogada da reclamante, doutora Rafaela. Excelência. Prosseguindo, dispensadas testemunhas, pergunto para vocês, doutores, se tem novas diligências a serem apresentadas? Não? Não. Não, Excelência. Então, declaro encerrada a instrução. Doutores, diante que nós temos agora apresentada todas as provas, né? Está bem visível agora a questão do que pode acontecer durante o julgamento. Eu venho perguntar novamente para vocês se não tem mesmo uma possibilidade de acordo para facilitar, que agora conhecemos os riscos. Não tem essa possibilidade? Não, Excelência. Doutor Caio? Não, Excelência. Então, agora, passaremos, então, para as alegações finais. Dou a palavra para a advogada da reclamante, doutora Rafaela, para poder fazer essas alegações finais. A senhora tem 10 minutos, doutora. Excelência, para mim está mais do que claro que a minha cliente, desde o princípio do seu contrato, foi contratada como pessoa física e está enquadrada no artigo 2º e 3º da CLT, que ela tinha por direito ter férias, 13º, suas horas extras garantidas como pessoa que fazia, que trabalhava além do que foi contratada para trabalhar. E está mais do que claro, Excelência, que esses direitos já foram tirados e que o fato da SBT ter exigido que ela tivesse feito a empresa como pessoa jurídica foi um mero modo que eles acharam de dublar o sistema para não pagar os direitos trabalhistas que é garantido por lei desde o princípio. Está claro também que Sherazade não tinha liberdade artística, que ela era quase que censurada, que ela não podia exercer aquilo que foi contratada e que foi dispensada sem justa causa. Ela foi dispensada da SBT sem um justo motivo. Então, acredito que ela deve ter o seu vínculo empregatício assegurado, que ela deve ter todos os direitos que a foram tirados desde o princípio do contrato
reafirmados, como seus 13º, suas férias, seu FGTS, e acredito que isso vai acontecer, e é isso. Dou a palavra agora para o advogado do reclamado, doutor Caio, para apresentar suas alegações finais. Excelentíssima. Fica claro, tanto pelas provas apresentadas no processo, de que a Sherazade sempre teve total autonomia, total liberdade, como podemos ver até no livro dela, e por ser também ser hipossuficiente, né, de acordo com o seu grau de estudo, fica claro que seria impossível ela ter sido coagida durante uma assinatura de contrato. Não tem como, visivelmente não tem como existir esse cenário, de acordo, se formos levar em conta o grau de instrução da autora. Ok? Só um minuto. Como podemos ver também, a autora continua prestando serviços com o CNPJ, então, nada mais a relatar. Era um contrato de trabalho, era um contrato de empresa, né, prestando serviço de trabalho, e esse contrato foi encerrado porque já não era mais necessário, já não fazia mais a necessidade de continuar com os serviços da nossa contratada, ok? Não tenho mais a declarar. Bom, diante do nosso tempo disponível, eu declaro a nossa audiência suspensa para que possamos dar a sentença em um outro momento oportuno. Obrigada, boa noite. Boa noite. Caio, eu não gosto mais de você. Agora a gente vai embora por quê, mano? Eu fui mal pra caralho, velho. Tem gente assistindo lá na sala, eu acho. Tem? Tá gravando. Não é possível. O professor preparar a gravação, gente. Tem que esperar ele ou a gente pode sair? Pode ir embora já? Alguém pode me tirar uma dúvida? Eu acho que eu tenho que fazer uma ata no final. Queria saber com o professor até quando eu tenho que enviar. Se ele não responder agora, é porque ele não tá assistindo. Então aí é bom pra nós, porque a gente não passou vergonha no peito de todo mundo. Verdade, faz sentido. Mas você sabe que ele ia postar no YouTube e mandar o link pra todo mundo, né? E eu vou compartilhar. Não, mas aqui não tá o povo, porque aqui só tá a gente mesmo. Vocês foram bem, gente. Foi tudo bem. E você, Letícia, maravilhosa. Foi, a Letícia A Letícia esfregou na nossa cara. Esfregou. Eu anotei, gente, as coisas aqui. Que bom, eu queria ser igual a você. A Letícia chegou aqui, botou na mesa e falou: aqui, a juíza, porra. A Rafaela não fez a pergunta que ela falou que ia fazer pra mim. Gente, não foi pergunta que eu falei de ninguém. Você quase me prensou, na verdade, né? Eu não pergunto pro Silvio Santos? Eu não pergunto pro Silvio Santos? Eu anotei tudinho as 3 questões aqui. Tava pronta pra responder as 3 questões. Você fez eu passar a vergonha. Eu não sabia, fiquei perdida, total. Tava aqui as 3 questões. A gente não passou vergonha pra sala. Eu não sabia nem que eu tinha que perguntar pra minha testemunha. Eu falei, nossa, mas ela é minha testemunha, né? Se eu dever, eu tenho que perguntar pra ela, né? Eu improvisei na hora. Você arrasou, cara, de verdade. Eu fiquei muito perdida. Eu notei tanta coisa, eu falei nada. Todo mundo foi bem, mano. É isso aí, velho. Bora tomar Temos que aguardar o professor pra encerrar a gravação? Acho que não. Acho que não. A Rafaela precisa... todo mundo sair, aí vai... Acho que é só todo mundo sair. A Rafaela precisa tomar banho esse cabelo, gente. Nossa! Brincadeira. Tchau, gente. Beijo. Foi um prazer. Tchau. Tchau, gente. Valeu. E agora, gente? Fica só nós, amiga, Kathleen, que nós faz? Eu acho que é bom a gente não sair, não. Vai que sai e finaliza a gravação e não grava. Né? Acho que é bom aguardar o professor. Eu mandei mensagem para a Bianca aqui perguntando dele.
Podia cortar essas partes da gravação de nós falando, mas não tem jeito. Professor vai finalizar. Professor. Pessoal, deu certo aí? Deu certo, terminamos a audiência. Maravilha, eu não pude assistir, mas eu vou assistir depois, né? Tá gravado aqui, eu vou assistir depois, né? E depois, se vocês quiserem o vídeo para passar na formatura, né? Imagina a avó, né, o vô, todo mundo sentado lá assistindo o vídeo aí da audiência, né? Vixe. Eu mando para a comissão de formatura, pode deixar. Não, professor. Então, vamos interromper a gravação aqui, né? E